Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Deus, nós estamos aqui esta noite te adorando e te bendizendo. Fala aos nossos corações conforme o teu querer. Tu sabes a necessidade de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Tu sabes, Senhor, as lutas, as dificuldades. Tu conheces todas as coisas e nós nos colocamos diante do Senhor. Lança por terra tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Que nenhum pensamento paralelo, errôneo, venha, Senhor, desviar a nossa atenção para ti. Mas que nossos corações continuem abertos para o teu Espírito Santo falar, para o teu Espírito Santo operar. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, o autor e consumador da nossa salvação. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Olhe para o irmão ao seu lado. Diga, eu estou feliz em te ver aqui esta noite. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tu és santo, Deus. Agora, eu salvo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça uma palavra para Jesus. Toda a glória, todo louvor, toda oração. Estamos aqui, amados, celebrando a presença de Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor. E Ele vai continuar fazendo. Porque o nosso Deus, Ele promete que todos aqueles que se curvam diante dEle, coisas tremendas e maravilosas Ele fará. Eu creio no Deus que eu sigo e creio que você também crê. Porque senão você não estaria aqui esta noite. Amém? Agora eu quero pedir o seguinte, que aqueles que estão com seus familiares ficam um do lado do outro. Filho perto do seu papai, da sua mamãe, não quero ver nenhum filho distante do seu pai nem da sua mãe. Todos próximos, quem já está, permanece, quem não está, por favor, procure seu pai, sua mãe, fique do lado dele, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Quero que todos fiquem perto do seu papai, da sua mãe, poder sentar. Conversas paralelas, esse instante, esqueçam, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a lerem suas Bíblias, num salmo bastante conhecido, está entre Gênesis e Apocalipse, Salmo 1. Salmo 1. Amém? Muitos sabem ler o Salmo de cor e salteado, o Salmo que diz assim, vamos te achar? Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não se subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
santo é o nosso Deus. Amados, semana abençoada, jovens adolescentes estiveram se retirando, creio que receberam palavra abençoada para as suas vidas, assim como também aqueles que transmitiram foram abençoados. E durante essa semana estava intercedendo, orando, e veio esse tema: obediência a Deus. Obediência a Deus. Salmo 1. Eu estava lembrando de algumas coisas que têm chegado ao meu conhecimento, vendo a respeito da palavra de Deus, vendo do que está acontecendo no mundo lá fora, vendo do que está acontecendo no meio do povo de Deus, vendo quem realmente tem buscado e vendo também a ação do Espírito Santo no meio do seu povo. Umas 2 semanas atrás eu estava conversando com um irmão em Cristo, crescemos juntos no Evangelho. Claro que hoje ele está em uma outra igreja, casou-se, tem sua família, é até avô na realidade. E aí ele começou a compartilhar algumas coisas comigo, e ele disse assim: Carlos, eu tenho visto assim que as coisas que aconteciam antigamente no meio do povo de Deus não está acontecendo. Eu fui em uma determinada igreja e vi lá cadeira de rodas, moletas e tudo mais, e foi uma outra que também tinha, mas isso não tem acontecido hoje. A igreja que eu frequento acontece assim, assado, e eu deixei de falar. Eu queria entender onde ele queria chegar. Aí eu disse: é verdade, meu irmão, isso que você está falando é verdade, mas então você não está lendo a palavra. Porque a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriarão. Então muitas daquelas coisas que aconteceram no passado não vão estar acontecendo, mas não quer dizer que vai deixar de acontecer. Porque se você busca a Deus, se você busca pelo milagre, pelo agir do Espírito Santo de Deus, Ele vai agir. Mas você também está esquecendo de algo, que no final de tudo, quando tudo isso estivesse acontecendo, a vida do Senhor Jesus está próxima. Aí ele parou: mas olha, eu vejo igreja tal cheia, igreja tal seca. Eu disse: irmão, você está olhando para a quantidade. Claro que isso não quer dizer que também eu vou ter que ficar parado sem pregar a palavra, não é isso. O que eu quero te mostrar é o seguinte: aquilo que você está falando não é o que realmente você está pensando. O que você está falando deve estar equivocado, meu irmão. Porque a palavra de Deus fala. Aí eu fui para ele e disse: você está esquecendo a palavra das 10 virgens. Ali está falando que 10 subiram, que 5 subiram e 5 ficaram. Você não está tentando que aqueles que não vigiaram, aqueles que não buscaram ao Senhor vão ficar. Então, se você está vendo que igreja A, B ou C não está agindo como realmente tem que agir, ore por eles. Não deixem de ser nossos irmãos em Cristo. E continue buscando. Você quer ver o milagre de Deus? Continue buscando. Continue pagando o preço. E aí eu vendo aqui o texto: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O salmista aqui, alguns escritores, alguns autores ou teólogos dizem que foi Davi, mas na realidade nós não conhecemos quem foi o autor do Salmo 1. Mas eu sei, humanamente falando, porque o autor verdadeiro é o Espírito Santo de Deus. Para mim não importa se foi A, B ou C que escreveu, mas que eu tenho a plena consciência que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe para nossas vidas, para que viéssemos nos deleitar e estar realmente agarrado naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Hoje nós vivemos dias difíceis. O meu filho Tiago me fez uma pergunta hoje à tarde. Ele disse: pai, o que é mais fácil? Andar segundo a vontade do mundo ou segundo a vontade de Deus? Eu disse: meu filho, não é o que é mais fácil, o que é mais difícil é você andar segundo a vontade de Deus, porque segundo a vontade do mundo, você pode andar do jeito que você quiser, mas segundo a vontade de Deus, a gente tem que negar a nós mesmos. E por isso que o salmista aqui está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São pessoas que não temem a Deus, são pessoas que não aceitam aquilo que é de Deus, são pessoas que vivem segundo a sua vontade.
E aí a gente estava conversando a respeito disso, e eu comecei a ver aqui o que a palavra de Deus nos atenta. O Salmo diz assim, eu tinha preparado algo, só que eu estou sendo levado a detalhar outra situação. O salmista, ele começa, né, mostrando que o homem justo, bem-aventurado, nesse contexto, né, ele expressa, né, aqui no primeiro texto diz assim, primeiro verso: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista diz o seguinte, que as pessoas retas, elas não andam segundo os conselhos dos ímpios, é verdade. Os ímpios são pessoas que não temem a Deus, que praticam maldade, têm o seu coração voltado para as coisas do mundo, para as coisas que desagradam a Deus. Os escarnecedores são pessoas que muitas das vezes nós nos deparamos que, em vez de estarem falando bem das coisas de Deus, não, como eles não temem a Deus, eles zombam daquilo que é de Deus. Eu tinha o costume muitas das vezes de ouvir algumas pessoas conhecidas na mídia, né, que contam piadas, que contam anedotas. E quando eu comecei a observar que eu estava perdendo meu tempo por essas coisas, eu disse: Senhor, eu estou dando ouvido a pessoas que escarnecem o teu nome. Eu não quero isso para a minha vida. Eu te peço perdão. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu já vi alguns até irmãos em Cristo, né, me mostraram que fulano contando uma piada e tal, é engraçada, e quando eu via, na realidade, são palavras que, por mais que não estejam falando mal do nosso Deus, mas são palavras que não trazem edificação para os meus ouvidos. Hoje, no meio em que eu vivo ali no meu trabalho, as pessoas elas começam a falar certas piadas, eu vou me saindo pela tangente, saio pela direita ou pela esquerda, e eles começam a olhar e, poxa, será que depois vem me perguntar alguma coisa a respeito disso? Não, é que eu estava pensando outra coisa que não tinha nada a ver com o que vocês estavam conversando. Então eu queria ficar pensando somente eu e Deus. Mas isso, meus amados, tem acontecido diariamente, às vezes até no meio de pessoas cristãs. Eu tenho ouvido irmãos em Cristo tendo conversas que não convêm, que em vez de edificarem, muitas das vezes estão levando a um outro caminho. Resumindo, fofoca. Amados, isso aí é terrível ao ouvido do nosso Deus. Se é terrível ao ouvido do nosso Deus, então não tem que agradar o meu coração, não tem que agradar os meus ouvidos, e muito menos eu ficar sorrindo de algo que desagrada ao Senhor. Então o ímpio, muitas das vezes o ímpio ele é levado a escarnecer daquilo que é de Deus, né? Mas a palavra, o salmista aqui, ele está mostrando para nós o seguinte, ele começa dizendo, o caminho do justo é bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? O caminho do justo é aquele que é feliz diante de Deus. Só que aqui esse bem-aventurado, ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado, não somente ser feliz, mas bem-aventurado porque, diz assim, as pessoas deliberadamente perversas, nesse contexto a expressão ainda mais enfática do que a ideia de felicidade. A Bíblia, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, o bem-aventurado é aquele que desfruta do favor e da graça não merecida. Bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Essa lei não é somente uma lei específica, mas é toda a palavra de Deus.
não é somente eu pegar um texto, ler, pronto, eu sou bem-aventurado. Não, é você realmente meditar nas Escrituras Sagradas de Gênesis e Apocalipse e começar a entender os planos e propósitos de Deus para a sua vida. O salmista, aquele que começa a retratar bem-aventurado, feliz, é aquele que medita na lei do Senhor. Eu não sei em que você está meditando, em que você medita no seu dia a dia, mas não esqueça que Deus, Ele quer te abençoar através das Escrituras Sagradas, através da sua palavra, e a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Amém? Então, nós como servos, discípulos, eu tiro a palavra servo, não deixando de ser servo, mas o discípulo de Cristo, o discípulo de Deus, ele passa a entender que a lei do Senhor é que tem que trazer prazer para a vida dele. Não as coisas que o mundo lá fora apresenta, e muito menos o que ensina. Andar nos conselhos, não anda no conselho dos ímpios. O justo, ele não anda segundo o conselho dessas pessoas. Ele é guiado pela palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo do Senhor. É totalmente diferente de muitas das vezes que nós pensamos ou queremos para as nossas vidas. Mas quando nós nos colocamos, nos deleitamos nas Escrituras Sagradas, buscamos entender quais os planos e propósitos de Deus, aqui a palavra de Deus ela vai nos revelando, vai nos ensinando e fazendo entender que aquele que realmente medita na presença de Deus, medita na palavra de Deus, tem um compromisso diante do Senhor. E qual é o compromisso que nós temos diante do Senhor? Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: qual é o teu compromisso diante de Deus? Agora olhe para você mesmo, olhe para você mesmo e responda para você mesmo: qual o meu compromisso diante de Deus? O justo, ele tem um compromisso diante do Senhor, e o compromisso dele é, como diz a própria palavra, meditar na palavra de Deus. Esse é o compromisso, meditar na palavra de Deus, meditar. O salmo está batendo na tecla, o salmista: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes o nosso prazer é na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? É toda a Escritura Sagrada, é todos os ensinamentos que Deus tem para nossas vidas, é tudo aquilo que nós aprendemos através das Escrituras Sagradas a respeito de Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não conhecer as Escrituras Sagradas, se eu não conhecer a lei do Senhor? Então, nós temos o compromisso de meditar na lei do Senhor. Na sequência, o salmista passa do aspecto negativo para o aspecto positivo. Ele explica que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor. Quantos, eu acho que já fiz essa pergunta em alguma pregação minha, quantos já leram a palavra de Deus sem ter vontade? Amados, muitas das vezes eu já fui ler a Bíblia sem ter vontade. Eu já fui para a presença de Deus sem ter vontade. Eu já estive conversando com Deus sem ter vontade. Mas a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, a partir do momento que eu comecei a dialogar com o meu Papai do céu, o Espírito Santo veio e começou a me despertar, começa a nos dar uma outra visão, um outro entendimento. Ele começa a falar, a revelar os seus planos e propósitos. Mas para isso eu tenho que querer, eu tenho que estar realmente na presença de Deus, eu tenho que realmente assumir o compromisso de meditar na lei do Senhor. Meditar na lei é dia e noite. Aí você deve estar perguntando: mas irmão, eu vou ter que estar dando cabelo a todo instante para o meu trabalho, para qualquer... Bom, irmão, isso aí é pessoal, é teu e Deus. Se o Espírito Santo incomodar o teu coração, olha, eu quero que tu vá com a minha palavra em qualquer lugar, vá, porque o Espírito Santo está mandando. Não é o irmão José Carlos.
Mas a palavra de Deus ela é bem enfática. Medita na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, o tempo e oportunidade que você tiver para gastar na presença de Deus, medita na palavra. Medita, entenda aquilo que Deus tem para a tua vida. Busque, mas você tem que querer. Voltando, logo no começo, quando eu falei que meu filho perguntou o que é mais fácil, eu disse para ele, mas sabe por que é difícil? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos viver de que conforme a vontade de Deus. E muitas das vezes é mais fácil eu fazer a minha vontade, porque o que eu quero não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esta briga vai ser constante. Esta briga, na realidade, entre a carne e o Espírito, ela é dia e noite. E se nós não vigiarmos, nós cedemos à vontade da carne. E se eu não buscar conhecer o meu Deus através da sua palavra, eu caio. Eu posso participar das mini vigílias que tem aqui na igreja a todo instante. Eu posso estar jejuando a todo instante. Eu sei, irmãos, eu não vou parar de bater nessa tecla, porque eu quero que meus irmãos entendam, né? O Espírito Santo quer que nós venhamos entender na realidade, porque nós estamos vivendo em dias maus e nós não devemos relaxar nenhum instante. E é por isso que o salmista está dizendo, medita na palavra. A nossa responsabilidade, a responsabilidade do justo é conhecer a lei de Deus e conhecer dia e noite. A expressão lei de Deus não se refere apenas em um mandamento específico, mas como já falei, é toda a Escritura Sagrada. A palavra traduzida do verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa, ou seja, por mais que eu não esteja lendo qualquer palavra com a Bíblia, mas se eu me lembro do versículo, Senhor, a tua palavra está dizendo, como diz lá o salmista, escute a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu não preciso gritar para o mundo ouvir, mas o meu Deus, Ele me ouve, o meu Deus, Ele me esquadrinha, o meu Deus, Ele me conhece, o Espírito Santo vem e me confirma, me orienta, me capacita e me ajuda a permanecer firme nas promessas dEle e na sua vontade. É isso que Deus requer de cada um de nós, meditar, é não esquecer que eu sou um discípulo de Cristo e que a palavra dEle tem que estar em mim, para que eu possa transmitir àqueles que não conhecem. Medita na palavra dia e noite. O compromisso do justo é meditar na lei de Deus, realmente estar ali, como eu disse, já vi até pregadores, eu até cheguei a comentar, ruminar a palavra de Deus. O que é ruminar? É você passar o dia todo lendo, ou se for o caso, mas ao momento que você estiver ali com Deus, entendendo, e ao momento que você tiver de expor, você vai se lembrar, porque o Espírito Santo que está fazendo você lembrar da palavra. Quantos ainda estão estudando? Amém. Quantos já tiveram a oportunidade de colar? Quantos nessa oportunidade você estudou? O Espírito Santo me faz lembrar a matéria que eu estudei. Quanto já fez isso? Foi diminuindo. A palavra de Deus é assim, nossas vidas. Se você lê a palavra, você passa a conhecer a Deus. Quando você vai compartilhar a palavra, por mais que você não tenha a Escritura Sagrada na sua mão, mas o Espírito Santo vai trazer a lembrança à palavra. Mas para isso você tem que entender que a sua responsabilidade é meditar na palavra. É interessante que se falarmos com o Senhor sobre a palavra fala conosco sobre Deus. Se eu falo com o Senhor a respeito da palavra, Ele vem e se revela a nós. Mas para isso nós temos que querer. Mas eu estou sem vontade. Queira, porque quando você diz que você está sem vontade, porque a tua carne está lutando contra o teu espírito não, você vai fazer. Mas se você está se consagrando, você está se colocando diante de Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Deus ele vai estar operando na tua vida e através da tua vida. Foi assim com Jesus.
Jesus, quando ele assumiu o ministério dele, o que foi que ele fez? Ele se retirou. Ele passou 4 dias jejuando? Não. Quantos dias ele passou jejuando, irmãos? 40. Eu até comentei isso, nós passamos um dia, a gente fica que é da cara pálida, nessa que fala que é da cara pálida. Eu estou jejuando. Nosso Jesus, ele venceu primeiro ele mesmo, a sua própria vontade, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele precisava se consagrar, porque ele sabia da luta que ele ia atravessar. Primeiro o inimigo aparece diante dele e começa sabendo das suas fraquezas, humanamente falando, né? Mas ele sendo Deus, ele soube repreender o inimigo com o quê? Com a palavra. Se você não conhecer a palavra, como é que você vai combater o seu inimigo? O seu maior inimigo, meus amados, não é Satanás. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. O inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida espiritual, ele só está ao derredor, esperando oportunidade quando nós damos brecha a ele. Mas aqui no Salmo, o salmista ele continua falando, dizendo o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando já tiver a oportunidade de plantar uma árvore? Amém. É interessante, na minha casa, lá no quintal, na nossa casa, a minha esposa, ela pegou, né? Ela simplesmente pegou um caroço de abacate, ela plantou uma pedrada lá pro quintal. Ela plantou lá, pá. Aí, bom, ela plantou, ela jogou. Eu peguei o outro também joguei. Nós plantamos, ficou lá. Era um caroço de abacate. O abacateiro que a minha esposa plantou, dando uma pedrada lá para o quintal, né? E está lindo, está bonito. O que eu plantei, eu tive que cortar, porque foi bem do lado dela, né? Dela estava maior, tive que tirar o meu. Ele não existe mais. Uma árvore plantada, bem cuidada, ela vai tornar-se forte. É interessante que quando o abacateiro, ele deu, a primeira vez que ele deu fruto, eu não sabia, eu cortei ele. Que ele começou a aparecer uns fungos, eu não sabia. Pouco conheço muito, né, de plantio. Aí depois eu soube, quando eu fui olhar para os galhos, estavam tudo cheio de semente. Na segunda vez que ele deu o seu fruto, porque aquele abacateiro era bem cuidado, nós não demos conta de tanto fruto que ele deu. Tanto fruto. Tivemos que vender, dar. Não, a primeira vez nós demos, depois passamos a vender, era muito abacate. Assim, meus amados, é com a nossa vida espiritual. Por isso que o salmista aqui está dizendo o seguinte: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Hoje nós sabemos qual a data, né, mais ou menos o mês que começa a dar fruto à árvore que nós plantamos. Nós, né? Agora somos nós. A minha esposa plantou. Então já sabemos o mês que começa a dar e o mês que acaba. O Deus que te colocou neste mundo, Ele tem um propósito na tua vida, Ele sabe o começo e o fim da tua vida. Ele começou esse propósito. Ele agora está esperando você frutificar. Você está aqui porque Ele começou uma obra. Ele está esperando você frutificar. Ele está esperando você dar o seu fruto na estação própria. Sabe qual é a estação própria de Deus, meus amados? Não é quando você quer, quando Ele quer e quando Ele te manda.
Porque você não pertence mais a você mesmo. Você não pertence mais a você mesmo. Não é o teu nome que tem valor para Deus. É Deus agindo na tua vida que vai valer. Ele te ama, Ele te conhece, Ele te esquadrinha, Ele te criou, Ele te colocou aqui com um propósito, e esse propósito vai se cumprir na tua vida, mas para isso você tem que abraçar a oportunidade que Ele te deu. Qual é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você tem que ter prazer de estar meditando na palavra de Deus e de buscar a presença de Deus para a tua vida. Eu achei tremendo quando teve o retiro dos jovens adolescentes aqui da igreja. Eu até falei lá para eles, eu quero pedir perdão porque eu disse para eles que era o primeiro retiro que eu estava ministrando. Não, o primeiro aqui da igreja, irmãos. Eu já tive o prazer de estar ministrando em outros acampamentos com jovens, adolescentes da igreja. A irmã disse que ficou até assustada, não sei porquê, mas ela disse que ficou assustada. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, eu achei tremendo também o tema, cheios do quê? Esqueceram? Cheios do mente, corpo. Foi para isso que Deus te chamou. Não só o jovem, não só o adolescente, mas para todos nós estarmos cheios do Espírito Santo, com a mente sã, com o corpo sã. Porque somos o quê? Separados. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos extraterrestres. Amém? Não somos desse mundo. Não os extraterrestres que as pessoas falam lá fora. Extraterrestre porque nós não somos deste mundo. Nós somos de Jesus. Somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada. Eu achei interessante que o salmista, ele fala assim, o homem justo como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre a bênção de Deus sobre o seu povo. Uma árvore plantada onde há abundância de águas está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. Foi para isso que nós fomos chamados, para dar frutos. Frutos de qualidade, não é fruto qualquer, fruto de qualidade, porque você é um fruto de qualidade na presença de Deus. Amém? Olhe para o seu irmão e diz assim: você é uma árvore plantada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E é interessante, meus amados, o texto prossegue ainda dizendo assim: e tudo quanto fizer prosperará. Verso 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É interessante que eu tenho visto acontecer, creio que muitos têm visto isso também, já chegamos até a comentar a respeito da inclusão. São pessoas que estão no meio do povo de Cristo, ali se fazendo passar por cristão. Pessoas que muitas das vezes estão semeando coisas desagradáveis que vão contra os preceitos de Deus. Pessoas que se dizem cristãos, mas não são. Dizem que são, mas não são. E nós devemos ter muito cuidado com essas pessoas, porque são pessoas que estão tentando contaminar a vida de cristãos para se desviar do caminho do Senhor. Eu estava até explicando para o meu filho, o Felipe, nessa semana que passou, no retiro,
explicando para ele a diferença daqueles que realmente são cristãos. Porque as pessoas que são de seitas, que muitas das vezes se passam por cristãos, eles têm a tendência de bater a porta da sua casa, e quando ele sabe que você é um discípulo de Cristo, sabe o que é que ele faz? Aí que ele persiste em conversar contigo, para fazer com que você passe a seguir aquilo que ele crê. No mês passado aí, umas 2 vezes, testemunho de Jeová bateu na porta da minha casa. Tem algum testemunho de Jeová aí? Não estava lá. O Renato não estava lá. Quando eles, na primeira vez que bateu na porta da minha casa, quando eles perceberam, porque eu estava meditando, estava bem na janela, então a porta, quando abriu assim, deu certo na Bíblia, que estava em cima da mesa. Aí pronto, aí que eles começaram a puxar assunto. Eu disse: não, olha, eu estou ocupado. Aquilo que você está falando, a palavra de Deus fala a respeito disso é verdade, mas também fala disso. Mas eu tenho um bom dia. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Trabalhei num dia, quando fui no outro dia, eu estava meditando novamente, o testemunho de Jeová estava na porta da minha casa. Quando essas pessoas descobrem que você é um discípulo de Cristo, pode ter certeza que é aí que eles vão querer te levar para outros caminhos. Mas o discípulo de Cristo, aquele que realmente medita na palavra do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor, ele vai permanecer firme. Mas aqui o caminho dos ímpios, como diz as Escrituras Sagradas, o salmista ele deixa bem claro que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos justos. Enquanto o justo é como árvore plantada no solo onde há corrente de água, o ímpio é como o que? A palha, diz a palavra de Deus, que o vento o que? Leva. O vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Porque a palavra nos mostra aqui que o ímpio o quê? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu estava vendo aqui, lá em Mateus 3, 2, João Batista, ele fala o seguinte, quando ele anunciava Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. É o que Jesus vai fazer. Aí eu me lembrei de algo que a minha mãe falava, uma lembrança assim bem pouca, que ela diz o seguinte: olha, não seja uma pessoa sem eira e nem beira. Não sei se você já ouviu falar esse dito popular. Aí eu fui entender o que é eira. Eira é um local onde as pessoas lançam a semente e vão ali espalhar elas e separar das cascas, das palhas e tirar somente a semente. E dali da eira, porque a eira era um solo bem compactado, e para que as pessoas possam fazer isso. Eu fui entender, então não seja uma pessoa sem eira e nem beira. Eu fui entender, rapaz, eu não sabia que isso era bíblico. E eu vou aqui conversando comigo mesmo. Mas o que eu quero dizer que o ímpio, ele é como uma palha, diz a palavra, uma árvore imponente, possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com o vento, ou seja, basta um sopro, ela vai embora. Ou seja, não deixe falsas doutrinas tomar conta da sua mente, do seu coração, mas permaneça firme na doutrina de Cristo, que está nas Escrituras Sagradas. Passe a viver a verdade, a conhecer a verdade, porque a própria palavra nos mostra que a verdade nos liberta. Liberta do quê, irmão? Liberta de mim mesmo, eu sou pecador.
eu sou fraco, eu sou impuro. José Carlos mesmo, ele não é digno de estar na presença de Deus. O homem mesmo, o homem em si, ele não é digno de estar na presença do Senhor. O homem, ele não é digno de estar na presença do Senhor. Se nós estamos na presença de Deus, porque a misericórdia dele foi derramada sobre nós. E nós não podemos ser como uma palha que o vento leva por falsas doutrinas, falsos ensinamentos que hoje, infelizmente, têm sido transmitido para muitos, e muitos irmãos estão deixando de frequentar a igreja porque acham que não precisa se congregar. Eu já vi pregadores falando isso, mas pregadores não de Deus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vai chegar um tempo em que o Senhor, quando Ele vier, Ele vai separar o joio do trigo. Então seja trigo, não seja joio. Amém? Seja trigo, não seja joio. Porque naquele grande dia vai ser separado aqueles que se dizem cristãos e que não são. Dizem que são, mas não são. Aquele que realmente é discípulo de Cristo, ele vai estar meditando a palavra do Senhor, vai estar buscando conhecer ao Senhor, quem realmente ele serve, porque o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor, ele conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o teu caminho. Ele sabe por onde você anda. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você fala, porque o nosso Deus, ele é o quê? Onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele conhece o mais íntimo do teu coração. Irmãos, eu estou passando por luto, não sei nem como conversar com Deus. Não te preocupa, coloca a tua vida diante dele. Irmão, estou passando por dificuldade. Coloca a tua dificuldade diante do Senhor. Você é um justo, então se você é um justo, haja como tal. Deus, ele conhece as tuas lutas, o teu coração, Ele sabe a dificuldade que você tem. Não deixa a dificuldade que está te assolando ser maior do que o Deus que tu serve. Não deixa a dificuldade que você está atravessando ser barreira para você conhecer o Deus que tu serve. Não deixa a dificuldade que você está atravessando interferir no teu crescimento espiritual. Se eu perguntar aqui quantos passam por dificuldades, por lutas, por provações, todos nós passamos. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ter uma mente sã, um corpo sã, então não seja como o mundo lá fora. O mundo lá fora eles estão procurando também ter um corpo sã, uma mente sã, mas totalmente diferente do que nós buscamos. Quando eu comecei a ver esse tema, eu fui pesquisar e vi muitas pessoas colocando a respeito de ter uma mente sã, um corpo sã porque estavam na academia, estavam malhando, estavam cuidando do seu corpo, estavam cultuando o seu corpo. Irmão, então quer dizer errado ir para a academia? Não, não é errado. O errado é você deixar essas coisas tomar conta no lugar de Deus. Busque primeiro conhecer a Deus, cuide da sua saúde depois, mas busque Deus em primeiro lugar, porque Deus ele vai te encaminhar. Não estou dizendo que você não vá para uma academia, não é isso. Mas busque primeiro cuidar da tua vida espiritual. Não cultue o seu corpo em primeiro lugar. Eu creio que a igreja está entendendo o que eu estou falando. Amém? O mundo lá fora, eu vejo adolescentes, jovens, senhores e senhoras estão correndo, estão caminhando, amém. Eles estão fazendo, estão se cuidando. Mas só que não é só isso, eles estão cultuando o próprio corpo. Nós, discípulos de Cristo, devemos nos cuidar sim, porque Deus, ele deu esse corpo, é para cuidarmos também. Amém? Mas devemos cuidar primeiro da nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus diz, buscar Deus em primeiro lugar. Eu quero ter um corpo sã, uma mente sã, quero ser cheio do Espírito Santo, busque Deus em primeiro lugar, e deixa que Ele vai fazer o resto, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência a Deus. Obediência a Deus. Obedeça a Deus e mais Ele fará. Obedeça a Deus e as coisas vão acontecer na tua vida. Obedeça a Deus.
Seja sincero, abre o seu coração, deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele te esquadrinhar, deixa Ele realmente agir como Ele quer, não como você quer. Amém? Feche seus olhos.